Pensa só, num mundo todo construído em cima de mentiras, onde é que a gente encontra esperança? Essa é a pergunta que pulsa, sabe, bem no coração de 1984, do George Orwell. E é exatamente essa questão que a gente vai investigar agora, mergulhando de cabeça no livro. E o nosso ponto de partida é esse aqui, uma única frase que o Winston escreve escondido no diário dele. Repara que não é uma certeza, né? É só uma possibilidade, bem frágil. E toda a nossa análise hoje vai ser para tentar desvendar o que essa esperança significa de verdade e por que ela parece quase impossível de alcançar. Então, a gente se pergunta, por que os proletas? Por que o Winston coloca a única ficha dele nesse grupo de pessoas que o próprio partido trata como se fossem quase animais? Bom, a resposta começa com um número. E que número, viu? 85% é isso. Essa é a fatia da população da Oceania formada pelos proletas. É gente pra caramba, uma maioria esmagadora. Se a gente for ver, o partido é só um grupinho pequeno perto deles. E é daí que vem a esperança do Winston, sabe? É uma aposta puramente matemática, no poder bruto dos números. E o jeito que o livro descreve essa força é muito interessante. Não é um poder político organizadinho, é uma coisa quase instintiva, uma força da natureza. Tipo uma onda gigante. Se os proletas, de alguma forma, percebessem o próprio poder, eles podiam simplesmente varrer o partido do mapa, da noite para o dia, sem plano, sem estratégia, só um despertar. Certo. Mas aí a gente chega na grande contradição da história. Se eles têm todo esse poder, que é assustador, por que o partido não parece nem um pouco preocupado com eles? Por que a tal da revolução nunca acontece? E essa diferença entre o potencial e a realidade fica muito clara numa cena do livro. Winston escuta uma gritaria na rua, uma fúria coletiva, e ele pensa, é agora, começou a revolta. Mas quando ele vai ver, a confusão toda era por causa de umas panelas de péssima qualidade que tinham acabado. Ou seja, a força tá toda ali, mas está sendo usada para brigar por migalhas. E aqui tá a sinuca de bico. O beco sem saída que prende os proletas. Parece até uma regra criada pelo próprio partido, né? Para se rebelar, eles precisam ter consciência. Mas para ter consciência, eles precisariam se rebelar primeiro. É um círculo vicioso perfeito que garante que nada aconteça. E o partido, claro, sabe muito bem como fazer esse ciclo girar. A grande sacada do partido é que o controle sobre os proletas não vem pela doutrinação, pela lavagem cerebral, vem pela distração. A liberdade deles é uma ilusão. É a liberdade de fazer o que quiser, desde que nada do que eles façam realmente importe. O partido mantém todo mundo ocupado com futebol, loteria, cerveja, garantindo que aquela energia toda nunca se transforme numa ameaça de verdade. Ok, então vimos a estratégia de controle das massas, mas agora vamos para a arma mais poderosa do partido. Algo muito mais profundo, que é o controle total da história e, por consequência, da própria realidade. Essa frase é o resumo da ópera. A filosofia do partido é: não basta mentir. É preciso apagar qualquer prova de que a verdade um dia existiu e depois apagar a memória do próprio ato de apagar. Só que, por um breve momento, por um vacilo do sistema, Winston encontra uma prova de que esse sistema tem falhas. Para entender, a gente precisa conhecer a história oficial desses três caras, Jones, Aronson e Rutherford. Eles eram líderes importantes no início da Revolução, mas depois foram taxados de traidores. A história que todo mundo conhece é essa. Eles confessaram, foram perdoados e depois confessaram de novo outros crimes e foram executados. Uma historinha limpa que serve de lição. Todo mundo aceita como verdade absoluta. Só que aí acontece o impensável. No meio do trabalho dele de destruir documentos antigos, Winston encontra uma coisa que não deveria mais existir. Um erro no sistema. Um fantasma do passado que sobreviveu à fogueira. E a prova era uma coisa simples, uma foto de jornal. Mas essa foto era devastadora. Ela mostrava os três homens num evento do partido em Nova York, exatamente no mesmo dia em que eles tinham confessado estar do outro lado do mundo, na Eurásia, traindo o país. A prova era clara, inquestionável. A história toda era uma farsa. E agora? Pensa bem na situação. Winston tem nas mãos a única coisa que, em tese, poderia destruir todo o castelo de cartas do partido. Uma verdade objetiva, documentada. O que uma pessoa faz com um poder desses? E a resposta é talvez a parte mais assustadora do livro. O medo vence. O instinto de sobrevivência, que o partido martelou na cabeça dele por anos, fala mais alto.
Ele pega aquela prova, aquela verdade absoluta e joga no incinerador. Ele mesmo participa ativamente de apagar o passado. E como alguém consegue fazer uma coisa dessas? Bom, o livro dá um nome para isso. Duplo pensamento. É a capacidade de saber, no fundo, que a foto era real, mas, ao mesmo tempo, acreditar na confissão que é mentirosa. É uma ginástica mental que faz o universo do partido funcionar. A verdade vira simplesmente aquilo que o partido diz que ela é, hoje. E tudo isso nos leva para a batalha final, que não acontece na rua, com armas. Acontece dentro da mente do Winston. Não é mais uma luta por poder, é uma luta pela própria sanidade. A verdadeira tortura para o Winston não é só saber que o partido mente. Ele entende a mecânica, o como eles fazem para falsificar tudo. O que realmente atormenta ele é o porquê. Por que ter todo esse trabalho? Qual é o objetivo final de uma mentira tão gigantesca? E a conclusão lógica de tudo isso é o seguinte: se o partido pode controlar o passado, ele pode controlar o presente. E se ele controla o presente, ele pode ditar até a realidade mais básica. A ideia de que o partido pode dizer que 2 mais 2 são 5 não é sobre matemática, é sobre poder absoluto. É a declaração final de que não existe realidade fora do que o partido manda. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. O Winston percebe que a liberdade de verdade, a base de todas as outras, é o direito de simplesmente poder olhar para o mundo e dizer que 2 mais 2 são 4. O direito de acreditar no que os próprios olhos estão vendo. Se essa sanidade básica for garantida, todo o resto pode um dia ser reconstruído. E com isso, a gente volta lá para a pergunta do começo. Se a esperança está nos proletas, que vivem sem consciência política, e se a única resistência consciente é esmagada a ponto de negar a própria realidade, então, que tipo de esperança pode realmente existir? Essa é a pergunta brutal que 1984 deixa no ar para a gente.